Boa noite a todos. Meu nome é Giovana Tedeschi e eu sou voluntária da Calentar e jornalista. Para quem não conhece, a Calentar é uma ONG que tem como objetivo acolher e garantir os direitos de pessoas com endometriose e dor crônica. E na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre problemas psicológicos e sociais gerados em mulheres com endometriose. Quem quiser pode enviar as perguntas nos comentários que as nossas convidadas vão responder. Então, hoje a gente está aqui com a Leliana Mascarenha. Ela é professora, empreendedora do ramo de sapatos femininos, portadora de endometriose e diretora voluntária da Calentar. Atualmente ela mora em Valparaíso do Goiás. Boa noite, Leliana. Acho que ela travou. Vou te apresentar então, Ana Lúcia, enquanto isso. Tá bom. Ana Lúcia é psicóloga. Opa! Vocês, acho que aconteceu alguma coisinha aqui. Só um momento. Leliana, se você quiser. Enquanto isso, a gente vai apresentando a Ana Lúcia, então aí você fica tranquila aí para tentar organizar. Então, a Ana Lúcia é psicóloga, psicopedagoga, psicanalista e está se especializando em terapia cognitivo-comportamental. Tem experiência no atendimento de crianças, adolescentes e adultos e dificuldade de transtorno ou de aprendizagem. Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e etc. A Ana Lúcia é voluntária da Amo Acalentar desde o começo de 2020. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite a todos. Eu voltei. Voltou. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite, para a gente estar falando um pouquinho da endometriose, dos problemas psicológicos e sociais que a gente encontra nessa doença que ainda é pouco conhecida por algumas pessoas, né? E isso causa grandes transtornos na vida das mulheres que apresentam essa doença. Então, vocês podem estar mandando, então, as perguntas que a gente vai tentar responder. Caso não dê, a gente manda para vocês, né, no Face ou no e-mail, tá certo? Liliana, se você quiser se apresentar agora, já que você caiu da outra vez. Sim, boa noite, meninas. Meu nome é Liliana, eu sou do grupo Endometriose Brasil em Torno e também diretora voluntária da Amo Acalentar. Né? Fui convidada pelas meninas para a gente estar falando sobre essas questões psicológicas, né? Junto com a doutora Ana Lúcia, ela vai estar respondendo para a gente. Aí estamos aí. Então, eu queria começar falando um pouquinho com a Ana Lúcia em relação à endometriose, pessoas com endometriose. Qual que é a maior queixa delas em relação a doenças psicológicas? Então, eu atendo as mulheres da própria ONG, né? Então, assim, a gente vê que elas reclamam muito das dores, que elas sentem muitas dores, e isso atrapalha muito a vida delas, né? Não só a vida profissional, como a vida social e a vida conjugal também, né? Então, a gente faz um trabalho de aumento de autoestima, um trabalho de fazê-las entender um pouco como que é essa doença e fazê-las entender que isso passa, né? Isso é uma dor crônica, isso é uma dor que não vai, não tem jeito, né? Que essa dor ela vai mesmo continuar e que elas têm que levar essa vida em frente. É um trabalho difícil, não vou falar para vocês que é um trabalho fácil, que é um trabalho difícil, por quê? Porque essa dor ela não vai, essa doença não vai passar. Então o que a gente faz é fazê-las entender isso, né? E levar a vida de uma maneira mais produtiva possível. E muitas delas têm muita depressão, ansiedade, problemas no casamento. Então é complicado, né? Então a gente faz o que pode. E, Leliana, você pode contar um pouquinho da sua história? Qual que é a sua relação com esses problemas psicológicos? Tá. Então, eu sou portadora, né, de endometriose. Em 2015, assim, se bem que ele foi descoberto de forma bem tardia, tá? Eu passei por 2 cirurgias. A última cirurgia foi em 2015, onde foi preciso colocar uma bolsa de colostomia. A endometriose também infiltrou no intestino e também no canal do ureter. Então, eu tive que usar aquela bolsa de colostomia, né? Fiquei praticamente 8 meses com essa bolsa, né? E assim, graças a Deus, assim, eu tive um acompanhamento pelo SUS, tá? Muitas meninas, assim, na hora que eu falo que foi tudo pelo SUS, foi no momento que eu
tinha perdido o meu plano de saúde, então foi tudo pelo SUS. E, graças a Deus, eu encontrei uma equipe multidisciplinar, liderado pelo Dr. Carlos Porto Carreiro, aqui de Brasília, ele atende no Hospital do Gama, né? E junto com a doutora Isabel Saenge, o urologista, o doutor Omar. Então, assim, foi uma cirurgia bem complexa, porque além do intestino, o canal do ureter, eu descobri, o doutor descobriu no momento da cirurgia, né? Porque até então não era visualizado nos exames de imagem, né? Então, assim, foi uma cirurgia bem complexa. E assim, eu passei por um acompanhamento, né, psicológico, no momento, assim, quando o médico orienta, normalmente a portadora, ela tem uma barreira nessa questão psicológica, porque a dor é tão intensa que quando o médico fala assim, não, vou te encaminhar para o psicólogo, eu falo, gente, mas ela não entende, assim, ela pensa assim, que é alguma coisa mental, alguma coisa assim, então a portadora, ela não entende quando o médico te encaminha para um psicólogo, um psiquiatra, né, então ela tem uma dificuldade muito grande, porque a dor física, ela é muito grande, né, então ela fala assim, nossa, mas tá doente, tá achando que é coisa, ela pensa que é alguma, não, o médico está pensando que eu estou inventando alguma coisa, então tem um certo bloqueio, até a doutora pode ver, talvez, né, então isso aconteceu comigo também, né, então eu tinha muito bloqueio nessa questão psicológica, de ser encaminhada para um psicólogo, porque na verdade, naquele momento eu não aceitei, porque eu achava assim que estava tudo bem, eu sabia dessa questão, por tudo que eu tinha que passar, porém eu não queria ser encaminhada para um psicólogo, um acompanhamento, né? Então, assim, aí ao longo do tempo, foi passando assim, eu vi a necessidade, né, de ter esse acompanhamento. E ajuda muito, muito, muito. E hoje em dia eu oriento as meninas, assim, que estão no grupo, né, Endometriose Brasil em Torno, e a procurar também ajuda, né, de um psicólogo, essa ajuda psicológica que é muito válida. Sim, O maior problema é esse mesmo, porque elas não entendem o porquê que tem que passar no psicólogo, né? Sim. Então, as que são encaminhadas pela ONG, elas já vêm, porque é feito um trabalho pela dona Maria Helena, né? Que ela é sensacional, né? Não tenho o que falar. Sim, é maravilhosa. É maravilhosa. Com certeza. Então ela já conversa, já fala. Também tem assistente social, né? Que era a Carol, agora tem a Cris, né? Então, assim, ela já vem mais preparada para isso, né? Então, ela já, mais ou menos, ela já sabe o porquê que elas têm que estar ali comigo. Então, então, ela já vem, mas assim, eu acho que o maior problema mesmo que a gente encontra, pelo menos nas que eu atendo, é o problema da saúde, né? O problema é que elas não têm um encaminhamento, não têm um acompanhamento. Os médicos, eles... E não se consegue, né? Não se consegue, e quando consegue, os médicos, parece que eles não acreditam que a mulher tem aquela dor, né? Que a mulher, ela é portadora da endometriose, e parece que eles não entendem, não sei, elas falam para mim, eu vou no médico, mas parece que ele não entende que eu tenho aquela dor, né? Então, assim, pelo menos as que eu atendo agora. Então, assim, parece que elas chegam e ele fala, mas isso daí é normal, né? A cólica é normal. Eu ouvi muito isso, doutora. Né? Eu ouvi muito isso. Aí eu falo para elas, então pede um exame, né? Fala para eles que você quer fazer um exame, eles falam que não precisa. Né? Então, assim, elas vêm desacreditadas, porque elas falam, até o médico duvida de mim, então, será que eu sinto mesmo essa dor? Né? Então, é a saúde, né, que é ruim. Naquele princípio, realmente, porque desde os 16 anos eu sempre sofri com muitas dores, muita cólica, e eu ouvi muito isso. Inclusive, na parte da minha adolescência, eu fui encaminhada para psicóloga, né? Justamente porque eles não pediam exames,
né, específico. Eu tinha uma cólica que me atrapalhava nos estudos, assim, né, como começou na adolescência ainda, né, já na adolescência, com 16 anos, uma dor imensa, então isso me atrapalhava no colégio, e ao invés de, assim, eu não tive aquele, assim, um suporte médico para ser encaminhada e fazer os exames corretos. Então, eles me encaminharam para psicologia, né, fiz algum tempo, mas mesmo assim eu continuava, eu tinha aquelas dores terríveis que me atrapalhavam, eu tinha que faltar a aula, e assim repercutiu ao longo da vida, até a fase adulta, né, onde faculdade também foi a mesma coisa, trabalho, às vezes eu precisava faltar, né, então, e eles não entendiam. E quando eu descobri a endometriose, já foi muito tarde, já tinha tomado a parte de uma trompa e de um ovário. Tanto é que na primeira cirurgia já foi preciso retirar. Foi preciso retirar porque já não tinha mais o que fazer. Né? Então, assim, foi bem tarde mesmo. Eu já estava, né, já com 30 anos quando eu fiz a primeira cirurgia. Então, esse período de 16 até 30 anos, eu sofri sem saber. E procurando todos os tipos de médico, clínica, tudo. E foi descoberto tardiamente. Ô, Ana Lúcia, essa questão de, tipo assim, não só sentir tanta dor, mas também quando você relata isso, não é acreditado. Então é mais uma coisa que afeta o psicológico, né? Sim, é mais uma coisa que afeta. E uma outra coisa também é assim, que a gente sabe que se tivesse um acompanhamento, se a gente tivesse uma saúde, né, o público, né, uma saúde pública assim que efetivamente ajudasse, a mulher não tinha também que sofrer a questão da infertilidade, de não poder ser mãe, né? Porque a gente sabe que se fizesse uma fecundação in vitro, ela poderia ser mãe também, né? Então, também não, evitaria que ela não pudesse ter mais essa questão da questão de não poder ser mãe, né? Mas é que a saúde não é preparada para essa doença, né? Uma doença tão grave que afeta tanto as mulheres e que elas sofrem com tudo isso também, além da dor, a questão da infertilidade, a questão de não poder ter um casamento tranquilo também, né? Uma intimidade com o marido, enfim, porque também atrapalha, né? Então é outra questão também que as mulheres trazem para mim, né? Como é que eu faço para ter um prazer com meu marido? Muitas delas reclamam e o marido vai até embora às vezes, né? Ou tem brigas, ou tem porque geralmente o homem também não entende isso, né? Ele não tem aquela parceria, é muito difícil, né? Muito difícil. Pelo menos das que eu atendo, só uma tinha o marido parceiro, as outras não tinham. Então, quer dizer, vários problemas que causam, né, na mulher. E aí o emocional dela vai ficando prejudicado mesmo, né? Você falou sobre isso, eu até lembrei de uma pergunta que a gente recebeu anteriormente, que é da Fabiana CTU. E ela perguntou o seguinte: como lidar psicologicamente com o medo e a frustração causados pela dispareunia, que no caso é a dor na relação sexual, dentro do casamento? Então, eu até respondi essa pergunta, porque assim, precisa da parceria mesmo do parceiro, da parceria do cônjuge, né, ou do companheiro, porque não tem lá outra coisa. E até eu coloquei que seria interessante se pudesse procurar um terapeuta que fosse exclusivamente de sexo, né, para ver se podia ter uma outra forma, uma outra forma, Familiar também né? ajudaria, Familiar doutora? também. Familiar? Sim, familiar também ajudaria. Mas nessa questão única da sexualidade, eu acho que é mesmo o casal, né? Específico, né? Específico do casal, né? O marido Certo. teria que entender mesmo essas questões. O próprio médico também, né? Poderia procurar o médico para ver se tem alguma questão, alguma medicação, alguma pomada, alguma coisa que pudesse estar ajudando a mulher nesse sentido, né? Porque é horrível, elas falam assim que é muito ruim, né? Porque uma parte do casamento ela não se cumpre, então é difícil mesmo, né? Difícil. Mas assim, é mais essa questão mesmo da parceria
e a saúde que fica devendo muito nessa parte, né, na parte Uhum. dessa doença. Você fala em questão dessa parceria, qual que é a importância de ter assim um grupo de apoio, não só do marido, mas assim, das amigas, da família, lidando com essa doença? É muito importante, porque no grupo é colocado todas as questões, né? A Leliane pode até falar disso, porque ela tem um grupo. Sim, Então, esse grupo. Uhum. é, aí é muito importante porque nesse grupo vai se discutir, aí a mulher vai se sentir mais apoiada, né? Mais protegida, mais aceita no grupo, né? E seria muito importante que se Sim. fizesse mesmo, né? Temos esse grupo aqui, Endometriose Brasília em Torre e Endometriose Brasília para portadoras, né? No caso, ele se concentra mais pessoal aqui da região mesmo, entre Brasília e regiões perto aqui de Brasília, que seria Valparaíso, onde eu moro, Lusiânia, o mais próximo de Brasília, né? Então, esse grupo, eu criei esse grupo foi a partir da minha segunda cirurgia, eu me senti assim muito só e assim, eu comecei a buscar, né, até mesmo compreender, porque quando eu fiz a primeira cirurgia, eu não sabia nem o que era endometriose, né? Então eu formei o grupo porque eu me sentia sozinha e também porque eu não tinha com quem conversar. E depois, quando começou, eu vi o quanto de meninas que também estavam na mesma situação, né? Então, eu formei esse grupo e tem ele no Facebook e no WhatsApp também. Então, lá a gente tira dúvida, indica os especialistas, temos uma lista de especialistas, né? Em endometriose. Então, as meninas que chegam lá, que não conhecem, ou descobriu agora, não está perdida, não sabe a quem buscar, a gente tem uma lista de médicos, clínicas que faz os exames, ressonância, já assim, direcionado para endometriose, nutricionistas. Então, lá a gente passa essa listinha para ela pode pesquisar, pode ligar, verificar se atende o plano de saúde, né, delas, e ali já fica, já é o norte, né, foi assim, a intenção foi criar assim um norte para que, assim, quando eu descobri, assim, eu fiquei muito perdida, então eu passei por muitos médicos, ginecologistas, mas que não eram especialistas na área, né, em endometriose, então isso eu sofri muito, então quando eu fui descobrir, já estava assim, né, já tinha tomado parte do meu ovário, da minha trompa. Então, assim, eu vi a necessidade de ter um grupo para que outras pudessem ter a oportunidade de não acontecer, né? Buscar uma ajuda mais rápido, né? E assim, até mesmo com foco na rede do SUS, né? Porque é muito difícil. Realmente, assim, é uma coisa, é complicado você marcar, assim, graças a Deus, assim, eu consegui nesse hospital regional, aqui no Gama, né, toda uma equipe, mas não é a realidade, tá? Não é a realidade. E assim, esse grupo foi formado e lá a gente debate, né, temas, tira dúvidas, lógico que nós não somos especialistas, ali é só uma conversa, assim, foi um meio das meninas poderem desabafar, né? Então, às vezes, assim, que ela vai tentar contar, ou para uma família, para um parente, até mesmo o esposo, o namorado, não entende, então ela chega lá, ai, gente, e aí começa aquele bate-papo, uma ajuda a outra, dá algum conselho, conta as experiências, né? Normalmente as meninas entram e contam as experiências que teve, o que está acontecendo, e isso acho que também, assim, ajuda, sabe? Acho que alivia, eu acho que e muitas já me procuraram, até falando que assim, nossa, muito bom esse grupo, eu não me sinto tão só, eu tenho aonde falar, aonde eu posso falar, porque eu sei que as pessoas vão me entender, porque normalmente as meninas, elas falam dessa dor, por exemplo, no trabalho, eu tô com cólica, porque o pessoal entende cólica como se fosse uma cólica normal, e não é assim, é um negócio que incapacita, te coloca na cama. Eu fiquei, antes de fazer a cirurgia, eu fiquei de cama, eu não levantava, né? Quando
a primeira internação, que foi porque eu passei mal, que eu fui levada carregada pelo meu irmão. A minha mãe achava que eu não ia sair de lá viva, de tanta dor, eu não conseguia ficar em pé. E até eu conseguir fazer a cirurgia, foi bem complicado. Foi bem complicado, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje, assim, eu tô bem, tá bem controlada, tudo, né? Eu cuido de todas as questões, tanto de alimentação, né? Agora com a psicóloga também, porque eu perdi minha mãe também, aí eu voltei para, né, ter um acompanhamento mais ativo com a psicologia. Então, assim, tem me ajudado bastante. Uhum. Eu vou até aproveitar o gancho da Leliana aqui, que aqui na ONG a gente tem o grupo Endometriose Mulher também, então se alguém tiver interesse em Sim, entrar, solicite a entrada, pode falar com a isso, gente, que Ah, acho que pode ajudar isso, bastante. A gente isso, está e tem com... também a Uhum. ONG, né, que Com também a certeza, com Maria Helena, certeza. e foi a partir desse grupo que eu conheci também, né, entrei em contato com a Maria Helena e tive o interesse de participar, de poder estar ajudando, né. Uhum, com certeza. A certo. gente está aqui com algumas perguntas, eu vou colocar na tela. Então, a Adriana Lídia pergunta o seguinte: como é que a portadora de endometriose pode manter uma mente sadia tendo em vista as dores incapacitantes? Aí eu vou deixar para ambas responderem, porque acredito que a Liliana também tem bastante experiência nisso. É, Sim, Ana é. Lídia é a colega nossa, ainda amiga. Ah, legal. Então, fazendo terapia, né, gente? Acho que não tem outro jeito. Acho que o acompanhamento psicológico ele é super importante, porque você vai se conhecer, né? E você se conhecendo psicologicamente, você tendo uma autoestima elevada, acho que isso vai ser super importante para que você se mantenha, né? Se mantenha sadia, né? Eu acho que é isso, né? Acho que fazendo terapia. Não sei Uhum. se a Leliane concorda comigo, não sei. Sim, sim, a terapia ela ajuda bastante nesse sentido, assim, que nem eu estava falei no início, né? Que a primeiro momento isso é um bloqueio para a gente, né? É difícil aceitar, assim, porque acho que a dor física é tão grande e que a gente não aceita. Mas depois eu vi que depois de começar, assim, eu via a importância, né, de você ter um equilíbrio. Tanto é que quando eu fiz, imagina, eu fui fazer uma cirurgia. Quando eu passei a mão na minha barriga, eu estava cheia de bolsinha. Vi bolsinha, vi uma bolsa grande, do outro lado tinha uma outra bolsinha. Então, assim, você tem que estar com um psicológico muito grande, muito bom, assim, bem equilibrado. Porque eu falei assim, gente, se isso aqui é para minha saúde, eu vou ficar bem, então eu tinha que encarar, e eu tive que aprender, trocar a bolsinha, fazer tudo, porque chega um momento, tudo bem, enquanto tá lá no hospital, uma coisa, tem a enfermeira, vai lá, bonitinho, faz para você. E quando for você? Então, eu tinha que estar. E teve uma amiga também assim, que me ajudou muito para assim, que minha mãe não precisasse, né, que já de idade, tudo assim. E aí ela me acompanhou, aprendeu também a mexer nessa bolsinha, para que, caso eu falei assim, não, você vem comigo, porque se por acaso eu não me sentir bem, alguma coisa assim, e poderia me ajudar. Então, isso assim, assim, se eu não tivesse passado, não tivesse esse acompanhamento, e a doutora também, a proctologista, a doutora Isabel, ela conversou comigo, me explicou tudo, e eu fazia uma listinha, tanto é que eu falava para as meninas, falei, gente, quando for no médico, faça a sua listinha, tira as suas dúvidas, né, porque, assim, isso alivia mais a gente, né, então, esse acompanhamento é muito importante, né, É, principalmente é. quando chega, quando esses casos mais profundos, assim, é bem importante ter esse acompanhamento. Aí depois do acompanhamento terapêutico, também é importante participar dos grupos, né, desses grupos, Sim, né, e sim, também assim, a ajuda da família, né, a família também vai ser muito isso, importante para que você possa ter um apoio, né, de família, de companheiro, de namorado.
enfim. Uhum. Mas porque aí você vai ter, você aceitando a doença, você vai depois tendo essas parcerias também, né? Você vai ter coragem de estar falando da doença Sim. e as pessoas vão também poder te ajudar. Uhum. Eu penso também, doutora, que tinha que ter alguma questão, eu não sei como, alguma política, assim, políticas públicas nesse sentido para endometriose, de que pudesse ter esse acompanhamento já integrar, por exemplo, para o tratamento da portadora e já, assim, essa ajuda até mesmo para a família, porque muitas, assim, tem essa questão, esse problema, justamente porque a família ela não aceita. Todo mundo pensa, vê a endometriose, essa cólica, como coisa comum, e não é muito incapacitante. Por exemplo, eu acho, que nem assim, quando chegou nessa proporção, desse todo o procedimento que eu passei, essa complexidade, que eu acho que foi que a minha família viu, percebeu que não era uma coisa, uma doença qualquer, não era uma cólica, simplesmente. Era uma coisa mais complexa. Então, aí, assim, graças a Deus, eu tive, assim, o apoio da minha família, né, meus irmãos, meu pai, minha mãe, então todo mundo, assim, compreendia, mas não é o que acontece. Muitas são abandonadas. Várias meninas, quando estão conversando no grupo, assim, muitas são abandonadas, ou até mesmo com a família, pelos maridos, namorados, eles não compreendem. Não compreendem. São mandadas embora do trabalho. Tem essa questão do trabalho também, que aí acaba que aí vem outra questão para a parte psicológica da mulher, porque ela já tem a questão da dor e também a questão de que ela não consegue trabalhar. Trabalhar, é verdade. Não consegue trabalhar e até mesmo depende muito da família, tanto dos familiares como do marido, assim, é bem complicado. É uma questão bem complicada. E eu acho que tinha que ter alguma coisa assim, já dentro mesmo da questão multidisciplinar, já essa questão também de, não sei, seria um encontro de família, assim, já dentro uma terapia de casal, para que também já aquela pessoa já participasse, pelo menos assim, que não fosse todas as vezes que ela fosse nas consultas, mas que tivesse pelo menos uma vez no mês esse acompanhamento, sabe? Essa orientação, eu acho. Sim. Essa orientação, porque eu acho que a família ia compreender melhor o que é. Porque não adianta você contar. Você é desacreditada, na verdade é isso. Não adianta você contar. Acho que precisa ouvir de alguém, eu acho. Assim, eu acho que seria mais importante, entendeu? Sim. A gente tem até uma outra pergunta da Adriana sobre família, que seria até que ponto a família da paciente é atingida pela doença, visto que essa mulher, além de ter que lidar com a dor, ela tem seus deveres como mãe, esposa. A família também é atingida, né? Porque assim, a família que acredita, né, na doença da mulher. Então, ela é atingida porque a mulher vai ficar meio incapacitada, né, de participar de algumas coisas. Então, de participar de festas, de reuniões, vai participar de várias coisas, né, da família. E assim, a família que realmente se importa com aquela mulher, ela não vai entender muito bem qual é essa dor, né? E vai ficar assim, que dor é essa, né? Os filhos, mãe, o que você está sentindo? Que dor é essa que você está sentindo? Então, quer dizer, acaba até atingindo os próprios filhos. Não, filho, se ela conseguir ter filho, né? Porque às vezes ela não consegue. Mas assim, É verdade. a mãe, o pai, o esposo, né? Então não vai conseguir entender muito bem aquilo. Mas assim, por isso que tem que ser explicado para a família também, né? Tem que explicar o que é aquilo, para que a família também possa Isso. entender Por- e ser colocada ali junto com a mulher como uma parceira da mulher também, né? Então, Sim. ela é atingida nesse sentido da mulher não poder participar de todos os eventos da família e a família não entender o que dor é aquela que ela está sentindo. Né? Eu acho que é isso.
Uhum. Bom, Sim, tem bastante gente falando nos comentários em relação ao SUS, ao atendimento público em geral, como é difícil, muitas vezes, como a Liliana citou, conseguir não só o uhum, tratamento médico, né, mas o tratamento psicológico. É, sim, a Elaine comentou que na cidade dela, a psicóloga está com uma fila muito grande e ela não consegue vaga. E, assim, como a gente lida com isso, né? É, então, é difícil. Porque o SUS mesmo não oferece tratamento psicológico, né? Não tem. O SUS não tem. Na UBS não tem psicólogo para qualquer tipo de atendimento. A UBS não tem, né? Tem, é complicado. Teria que fazer assim um movimento para que isso pudesse acontecer, né? Acho que o movimento para primeiro entender o que é endometriose, é um movimento para entender que doença é essa, fazer uma sim, parceria com vários profissionais da saúde, né? Envolver a família nesse tipo de trabalho. Assim, eu acho que o trabalho é muito grande, né? Eu estava sim, pensando assim de começar nas escolas, né? Eu acho que nas adolescentes que também sofrem com isso, né? Começar lá do início sim, para que isso não sim, pudesse avançar até a idade adulta, né? E isso é assim, verdade. de explicar na escola o que é endometriose, né? Para que quando a mulher chegasse na fase adulta, ela não já saberia o que é isso, né? Para que ela não sofresse tanto, né? Então, assim, é parceria. Eu acho que falar a doença, né, o início, e fazer parcerias com consultórios, enfim. Acho que eu estou sendo muito, muito sonhadora, né? Assim, Mas eu acho que não, mas é o que a gente deseja, sabe, doutora? Porque, assim, seria interessante que já tivesse, por exemplo, ela consultou com o ginecologista. Ele já identificou que a endometriose, ela já passava, ela já fosse encaminhada, não sei, é uma coisa assim, muito grande que seria assim, maravilhoso se realmente acontecer isso, é o que a gente espera. Foi diagnosticada endometriose, já tinha já automaticamente já passava para essa equipe multidisciplinar, onde já entrava, por exemplo, endometriose, no meu caso, que foi intestinal, canal do ureter, né, pegou canal aquele canal que liga a bexiga, então, assim, então eu precisei o ginecologista, proctologista, urologista, nutricionista, então, que já fosse assim, já tivesse, como se fosse assim, não sei, um centro, uma sala, já direcionada e já fosse marcado direto. Não, uhum, a gente tem que, por exemplo, consultei com o ginecologista, eu vou marcar com a proctologista de quanto tempo para conseguir. Quando eu consegui, foi porque já estava avançado, então o próprio médico marcou para mim, me encaminhou, entendeu? Então, o que seria interessante é ali, diagnosticou, já sair com tudo já marcado. Com o ginecologista, psicologia, porque isso mexe com a cabeça da gente. Aí uhum, é necessário o proctologista, já marcava para o proctologista, o urologista já tinha isso, entendeu? Assim, fosse assim já um gancho para todas essas especialidades, para que a gente não ficasse assim, corre num, corre no outro, aí conseguiu o proctologista, só vou conseguir, por exemplo, eu tenho a necessidade do urologista também, eu vou conseguir um ano depois, e olha lá, que não é o que acontece. difícil, Não né? é o que acontece, é muito complicado. E outra Uhum. coisa que é complicado também, que a gente está nessa realidade agora, porque a maioria dos médicos, eles não estão atendendo pelo plano de saúde. É. Então, alguns têm até a possibilidade, têm um bom plano de saúde, mas os médicos estão deixando de atender o plano de saúde. E aí isso, assim, complica, porque é Uhum. um tratamento caro. A gente não precisa não é só um médico, é uma equipe. Então, aí fica difícil. Aí já vem essa questão do que não tem os planos de saúde, que não atende todas as especialidades, e fica complicado. Né? Então, eu acho que assim, foi diagnosticada endometriose,
que tivesse, assim, é como se tivesse não sei, um combo. Eu falo assim, um combo dessas especialidades, porque porque é o que precisa, a gente não consegue fugir disso, entendeu? Não consegue. Então, essas especialidades são todas importantes, todas. E todas elas, assim, elas são complementares, não tem para dizer que uma é mais importante que a outra. Todas elas são importantes para uma portadora de endometriose. Todas, todas. Todas. Principalmente. Pode falar, Liliana. Não, é isso, assim. Não, eu só ia mencionar que a Maria Helena tá até falando aqui nos comentários que se você entrar no grupo da Endometriose Mulher, tem uma mentoria gratuita, se as pessoas tiverem interesse, que talvez possa ajudar nesse contexto. E também tem o livro Sequestro de uma Vida, no endometriosemulher.com, que pode fazer muita diferença. Tem palestras para os familiares, como você citou, né, Liliana? Muitas vezes, ouvindo da pessoa, talvez não acredite, né? Então, a gente não tem aquele crédito. Então, tem que ouvir de terceiro. Normalmente, a família, né? Família, amigos, o local de trabalho, precisa ouvir de terceiro. Ou então, que nem meu caso, quando eu vi que o negócio estava assim, bem complicado, que eu precisei ir mesmo para a mesa de cirurgia, e aquela coisa toda, foi que, assim, foi aquele choque. Né? Então, ninguém tinha proporção, acho que até, assim, naquele momento, até eu mesma não acreditava que era tão, assim, né? Então, aí eu fui correr atrás, aí formei o grupo para, assim, buscar mais informações, porque da primeira vez, realmente, eu não sabia, não tinha conhecimento. Tem mais uma pergunta aqui, que é se é normal a mulher que tem endometriose não sentir vontade de fazer sexo? Essa perda da libido. Sim. É normal porque sente muitas dores, né? Muitas dores. E tem até um caso que a mulher, quando chega perto do marido, ela sente prazer, então ela não pode nem chegar perto do marido. Ela dorme em quarto separado, não tem nem contato com ele, porque quando tem aquela vontade, ela já sente dor insuportável. Então, assim, é muito triste, né, gente? Eu acho que é uma situação terrível, porque ela sente dor, né? Ela sente muita dor, então como é que ela vai ter prazer? Não tem prazer. Então, e no caso, doutora, a psicologia poderia ajudar nesse sentido? Ajudar em alguma coisa, a ansiedade, a questão da ansiedade, porque normalmente a portadora ela é muito ansiosa, ela é depressiva, melancólica, essas questões, ela pode ser ajudada na psicologia? O que eu falo para as minhas pacientes é para elas ficarem tranquilas, né? Fazer um exercício de de respiração, né? Ficar tranquila, não ficar tão nervosa, consultar o médico, ver se tem alguma medicação que elas possam tomar. E assim, evitar a ansiedade, porque isso também atrapalha, né? Atrapalha muito. E assim, procurar conversar com o esposo, com o namorado, né? Ficar assim tranquila, que é a única forma, né? Evitar a ansiedade e procurar, né? Procurar ter a relação num dia calmo, tranquilo, e o marido também fazer as preliminares assim, de uma forma mais tranquila, né? Não naquela coisa assim de, né? Mas assim, ser bem carinhoso também com a mulher, né? E ver se consegue, porque eu imagino que a dor deve ser muito forte mesmo, né? Mas tem outros meios, né? Tem as formas, mas eu acho que o prazer dela vai vir só com o tempo mesmo, né? Só de uma forma mais carinhosa que vai vir, porque se for assim de qualquer jeito, acho que não, por conta das dores. E, Ana Lúcia, existe. A gente chegou a conversar antes, nós três, né? E a Liliana tinha citado que muitas vezes a pessoa faz a cirurgia, trata o problema e as dores meio que não existem, mas ela sente as dores. Isso acontece? Por que isso acontece? Ah, tá. Porque assim, isso faz parte também um pouco da psicossomática, que alguém perguntou para mim o que é psicossomática, né?
Então, assim, a Isso. psicossomática, ela é a questão da mente e do corpo, né? Então, assim, às vezes a doença, ela não existe, mas ela está dentro da pessoa, né? Então, a pessoa, por exemplo, eu não tenho, tenho dor de cabeça, aí eu me curo dessa dor de cabeça, mas aquela sensação de dor ainda fica comigo, né? Então, aí a psicanálise vai ajudar ela a saber o trauma que ela teve, né, dessa dor, e aí vai se curando através de terapia mesmo, né? Então, assim, tudo vai envolver a terapia, não tem jeito. Para saber o trauma que teve, né? Então, por exemplo, a mulher que tem endometriose, ela, antes da cirurgia, ela sentia muita dor. Aí ela teve os traumas, né? Que ela, assim, não podia fazer Sim. certas coisas. Então, depois que ela fez a cirurgia, aquela dor, ela continua por um tempo. Então, se ela souber trabalhar com aquilo, ela vai saindo os traumas, né, que ela teve, e aí ela vai conseguindo aos poucos também, né? Uhum. Porque é como aquela questão do membro fantasma, né? Então, eu perdi meu braço, mas ainda eu tenho aquela sensação que o braço está lá, né? Então, com a dor é a mesma coisa. Eu já melhorei da dor, mas ainda tenho a sensação de dor, né? E Então, assim, aconteceu isso comigo, né? Que eu tinha até comentado, aham, porque o que aconteceu? Eu estou no processo de menopausa precoce, né? Porque eu não posso menstruar, né, nessa questão, então ela foi induzida. E aí, o uhum, que acontece? Em maio, eu perdi minha mãe e eu já estava um ano sem menstruar. E eu uhum, menstruei. No que eu menstruei, na minha cabeça, eu voltei aquele filme todinho do problema. Então, eu tenho essa questão assim, porque era tão imensa a dor, eu fiquei de cama, não andava. E então, o que aconteceu? Eu comecei a sentir aquelas contrações, aquelas dores, e eu fui no médico e tudo, não tinha nada. E aquilo aham, vinha no meu. Assim, eu vi que nessa questão que eu não, assim, eu não estava, eu passei por uma cirurgia, estava tudo ok, mas o fato de eu ter ficado esse período sem menstruar, e nesse dia eu menstruei, eu já veio toda aquela confusão e eu sentia como se eu tivesse começando com essa dor, com aquela dor novamente. Então, é assim, causa aquele medo, aquela aflição, assim. Aí eu falei assim, não, peraí, mas assim, eu como eu já tenho aquela questão que eu sei o que está acontecendo comigo, então peraí, eu fiz a cirurgia, não tenho nada, mas eu estou tendo o acompanhamento psicológico, né? E isso, tanto é que eu até comentei com a doutora Giovana essa questão, eu falei, eu não sei se eu estou sentindo mesmo ou se é coisa da minha cabeça. Até mesmo assim, uma dor que eu sinto nas mãos e tudo. Ela falou assim, tem que tranquilizar, vamos buscar, vamos conversando e tudo, uhum, mas eu também procurei, né, a parte física, tanto uhum, tratando a parte psicológica, mas também a parte sim, física, para verificar se não era coisa só da minha cabeça, porque eu estava, né, imaginando, até mesmo pelo trauma que eu sofri, porque eu mudei da minha cidade com a minha mãe, né? Infelizmente ela veio a óbito e assim foi várias sequências, então de a perda da mãe, perda do trabalho, então assim foi muitas coisas ao mesmo tempo. Então aquilo eu comecei me, como chama, assim, retrair. E eu comecei a uhum, sentir sim, aquelas dores. E eu pensava, falei, gente, e agora? Como que vai ser? Eu não tenho minha mãe. E fui, acho que, como que fala assim, problematiz... Ai, eu esqueci o nome que fala. Problematizando? Isso, isso. As coisas. Então, aí acaba e eu senti essa cólica. Mas assim, mas na verdade, nossa, tanto tempo que eu estava sem sentir, como é que eu estava sentindo, assim, então, para mim é importante esse acompanhamento agora, uhum, sabe, sim, que eu tô com a doutora, porque me ajudou nesse sentido, então, aí eu me tranquilizei e pronto, ela suspendeu, não tenho mais, e não estou sentindo uhum, cólica, não sinto nada, estou sim. bem.
Então, assim, eu acho que se eu não estivesse tendo esse acompanhamento, se eu não tivesse buscado, poderia estar, assim, complicando mais, assim, Sim, a sim. situação. Aí até Uhum. eu tenho uma pergunta aqui, doutora, se no caso a endometriose pode ser de origem também psicossomática? Então, quando eu comecei a Acontece? pesquisar, quando eu comecei a pesquisar sobre endometriose, eu até fiquei em dúvida sobre isso. Então, assim, Uhum, depende, né? Depende. Isso não é, assim, não é, como é que se fala? Isso não é provado, né? Não é uhum, provado isso. Por sim, quê? Porque a endometriose é uma dor física, né? Ela não é, sim, assim, a não ser que você tenha feito a cirurgia, né? E essa dor tenha continuado. Aí sim a gente sim, pode falar que é uma dor psicossomática, porque você já fez o seu tratamento. Agora, ela não aparece como uma doença psicossomática, não porque aparece, né? ela existe, Uhum, né? sim, Aquela endométrio, lá, aquela uhum, questão toda. Então, assim, se você já fez o tratamento, se você não tem mais, você fez a cirurgia e tal, e aí você continua com a dor, aí é aquela questão que a gente estava falando agora, né? É um trauma uhum, que ficou, alguma coisa que ficou, aí sim. sim a gente pode tratar como uma doença psicossomática. Ah, tá. Uhum. Em relação a essa pergunta, assim, pode não causar, mas a ansiedade, a depressão podem piorar a doença? Sim, pode piorar, porque é uma das causas, né? Então se você, dependendo da dor que você sente, você acaba se fechando na vida, não fazendo nada, acaba ficando, assim, perdendo os amigos, em si, porque você acaba bloqueando tudo na sua vida, né? Aí vem a ansiedade, vem a depressão, porque você fica, por conta das dores, você acaba Não tem vida social não tem também, vida né? social também. Então Não você tem. acaba porque você não aceita a doença também, né, pode ser, e também porque você acaba se fechando para a vida. Então aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem todas as questões, né. Então ela vem por conta da doença. A ansiedade e a depressão vem por conta da doença. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui da Adriana. Ela pergunta se a gente pode somatizar a dor, como isso é possível? Sim, a gente pode somatizar, porque assim, a dor, ela, vamos supor, é o que a gente estava falando agora, né? Então a gente é, trau- é, somatiza a dor por causa de traumas, que a gente lembra, alguma coisa que aconteceu, então a gente somatiza, porque é a mente e o corpo, né? A dor é a mente, a doença é a mente e o corpo, então a gente vai somatizar por conta disso. Então, às vezes a gente nem, por exemplo, eu tenho uma dor, mas a dor nem é tão grande assim. Por quê? Porque algum trauma causou com que eu aumentasse essa dor dentro de mim. Então, aí eu tenho que ver qual foi o trauma que eu passei, né? Que trauma foi esse, para melhorar, para saber do trauma, melhorar esse trauma para que a dor diminua também. Tem somatização, sim, com certeza. Uhum. A Adriana está perguntando também se dentro da psicologia tem alguma área específica que trata desses pacientes, considerando a depressão que vem junto com a doença. Qual espécie que trata de paciente? Qual será? De somatização ou de endometriose? Acho que seria de endometriose. De endometriose, né? Eu acho que, Então, acho que no sentido de ter já um acompanhamento psicológico, doutora. Por exemplo, ela passou por é, esse trauma, essa questão cirúrgica, né? Toda essa questão. E acontece que, às vezes, dependendo, ou não foi uma cirurgia bem sucedida, ou aconteceu alguma coisa, ou teve outra questão nessa mesma cirurgia, então ela é, volta a sentir essas dores, essas cólicas, e assim, se não seria interessante já, no caso, na verdade, ela teria que já passou por uma cirurgia, já ter esse acompanhamento, sim, sim, é. E né? assim, dentro da psicologia, a gente trabalha isso, né? Tem, assim, dependendo do que você trabalha com a pessoa, você vai acabar, assim, específica não, porque a gente vai trabalhar com a terapia normal, né? Aí você vai fazer todo o trabalho
com a paciente e vai chegar nessa questão da depressão, da endometriose, da cirurgia. Aí você vai chegar nisso também, né? Porque é uma específica não tem, mas tem a terapia que a gente trabalha normal, né? Aí tem as abordagens, então assim, você vai trabalhar abordagem psicanalítica, você vai trabalhar comportamental, aí depende do que você vai trabalhar. Assim, não tem nenhum estudo, né, hein, doutora, referente desses comportamentos, traumas e consequência da endometriose? Não, não tem. Não, específica não tem, né? Não, específica não tem. É porque, assim, trata-se de uma doença, né? Uma doença Uhum. que física, mas que atinge também o emocional. Então, aí a gente vai trabalhando nessas duas questões. Uhum. Entendi. Mesmo dentro da endometriose ainda tem muito essa questão de uma luta, porque a sociedade não acredita. Tem alguma maneira de enfrentar esse preconceito? Como agir no dia a dia? Eu não sei quem gostaria de responder essa pergunta, que é bem específica. É assim, a gente tem que, na psicologia, a gente tem que aumentar a autoestima da mulher, né? Tem que primeiro fazer ela aceitar a doença, aumentar a autoestima dela para que ela se sinta mulher, né? É isso. Então, mesmo que a pessoa venha atacá-la, falar, nossa, mas isso é mentira, você não sente isso, ela não se sentir culpada porque ela está sentindo aquela dor. E sim, ela aceitou a doença, então ela fala, não, eu sinto essa dor e pronto, né? Eu sinto essa dor, eu estou aceitando essa doença e vida que segue. Vai se tratando, vai se cuidando e assim, não leva tanto em consideração o que as outras pessoas estão dizendo para ela. Eu acho que é isso. É uma questão de cuidar de si mesma, né, para poder lidar com isso. Isso, Se autoconhecer também, né, doutora? Isso, Assim, se conhecer, e assim, porque eu penso dessa forma, não dá muita importância porque os outros estão falando. Porque, assim, eu sabia exatamente a dor que eu estava sentindo, e por muitas vezes eu ouvi que ela falou assim, isso aí é só uma cólica, tá de corpo mole, não sei o quê, alguma coisa assim. Eu falei, gente, eu sei o que eu estou sentindo, é uma dor, assim, não tem como fazer você entender, só vai entender quem passa, quem está passando pela situação. Então, foi até mesmo daí que foi criado o grupo, justamente porque a gente sabe, uma sabe o que a outra está falando. Né? Então, assim, eu não... nessa questão da dor e até mesmo questão do trabalho, se eu precisava faltar por conta dessa dor, eu faltava, porque era um jeito, não tinha como, e várias vezes já aconteceu de eu ir trabalhar e passar mal no trabalho, sim, e ter que sair de lá direto pro pronto-socorro. Eu falei assim, vocês não estão acreditando? Tá, eu vou trabalhar. Chegava lá, passava mal e tinha que sair. Então, assim, eu não dava muita importância, sabe? Essa questão que a doutora falou é muito importante, de você não ficar importando o que os outros falam, porque se você for dar importância, aí, assim, não consegue fazer nada. Aquele momento, você vai até onde você consegue. Você não consegue, você não tem como forçar, não tem Eu já como. ouvi de uma paciente que ela tomava morfina, né? E nem a morfina resolvia a dor dela. Aí o médico falava assim, você está querendo vir aqui para tomar morfina e ficar aqui descansando. Eu acho assim, um absurdo o médico falar um negócio desse, mas acontece mesmo. A gente escuta muitos absurdos, as meninas desabafam muito nessa questão, que tem alguns médicos que são despreparados, que eu acho que não conhecem, realmente, com certeza não é, quando ela está sendo tratado com um médico que é especialista em endometriose, isso não acontece. Isso não acontece porque ele já sabe o sofrimento e tudo. Agora, quando se trata de um médico que ela vai fazer, ou talvez é só os exames periódicos dela, anuais e tudo assim,
acontece de escutar algumas coisas assim. Eu escutei assim, porque já teve vários relatos das meninas, assim, no grupo, de ter ficado chateado, do médico falou assim, não, você está precisando... Ela falou assim, você não tem nada, você está precisando de trabalhar. Assim, né? A pessoa está caindo, com cólica, mas acontece. É bem difícil isso. Bom, acho que vamos encaminhar para um encerramento aqui. Temos muitas perguntas nos comentários, eu optei por selecionar aquelas que tivessem mais a ver com a Ana Lúcia, que é psicóloga, né? Aconselho a todas que estiverem fazendo perguntas que busquem o profissional e acompanhem as próximas lives também, que teremos médicos e outras pessoas que talvez poderão ajudar nessa questão. Por fim, eu queria citar que a gente está com uma campanha de doações no Catarse, que é uma iniciativa de uma ilustradora. Então, assim, o legal dessa campanha é que você pode entrar no site, doar, e de acordo com a sua doação, você recebe uma recompensa. Então, o que ela faz? Adesivos, cadernos, até ilustrações personalizadas. Então, é um jeito de você ajudar a acalentar e ainda receber alguma coisa. A gente vai colocar o link nos comentários para quem quiser ajudar, e a campanha vai só até dia 30. Então, que seja o mais rápido possível. Eu queria também agradecer a Ana Lúcia, a Leliana, a todos que assistiram, fizeram perguntas. Muito obrigada a todos. Então, obrigada boa noite, pessoal. Também. Boa noite a todas, os meninos aí que participaram também, a doutora Ana Lúcia, obrigada. Tá certo. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, né? Pode me tem outras perguntinhas aqui, depois se a senhora, se puder passar para a senhora, aí passar para estar divulgando no grupo também, isso, né? A gente pode passar por escrito que eu passo para as meninas no grupo. Tá certo. E se alguém conhece alguém que não acompanhou a live, quiser assistir novamente, ela vai estar disponível aqui no Facebook e no Instagram também. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Joana. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.